Olá, estamos aqui em mais uma edição do Agora Eu Sei, nesse Setembro Amarelo. E o nosso convidado é muito especial. Se eu fosse você, eu seguiria a gente até o final. Até daqui a pouquinho com o nosso convidado especial. Padre Lício, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco na nossa edição do Agora Eu Sei. Para mim é uma alegria muito grande poder bater esse papo com o senhor. É uma alegria muito grande para mim poder estar com você e com todos vocês que nos acompanham através do Agora Eu Sei. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e nós que temos a alegria de poder contar com a presença do Senhor. E para quem não conhece, Padre Lício Vale é filósofo, é pesquisador, palestrante, educador e escritor, né? Além de ser um sacerdote da Diocese de São Miguel Paulista, né? Isso. Há 40 anos eu sou padre lá na Diocese de São Miguel Paulista, que é toda a zona leste da cidade, aqui da cidade de São Paulo. Bacana. E o convite que nós fizemos hoje para o senhor é para a gente falar sobre o Setembro Amarelo, né? Algo muito importante para a nossa sociedade, né? Algo que a gente precisa pensar e refletir a cada dia, a cada ano, a cada mês. E eu já gostaria de perguntar para o senhor o que é um suicidólogo. A suicidologia é uma nova ciência que nasceu desmembrada da psicologia. Ela foi fundada por um psicólogo americano chamado Dr. Edwin Schneidman. E a suicidologia é a ciência que estuda o fenômeno do suicídio, tanto no âmbito de prevenir o suicídio, como de cuidar do luto e da dor das pessoas que ficam e são impactadas por suicídio. E eu sou suicidólogo porque eu fiz um curso de especialização em suicidologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o suicidólogo é aquele que estuda, pesquisa a questão do fenômeno do suicídio. Para mim foi uma surpresa quando eu vi isso nas suas redes sociais, e quem não acompanha, né, a gente vai estar deixando os endereços das redes sociais do padre aqui, que vocês possam conhecer um pouco dos trabalhos dele, além de ser sacerdote, conhecer as obras escritas por ele. E quando eu vi suicidólogo, para mim foi uma novidade, eu não sabia que existia nem esse nome. Não se assuste, porque assim, de fato, como eu disse, a suicidologia, ela é uma ciência relativamente nova, né? Ela nasce no final do século passado, por volta dos anos 90. Então ela tem 30 a 40 anos. Então ela é de fato uma ciência muito jovem e ainda muito pouco conhecida. As universidades federais começam agora já a ter cursos de especialização, mestrado, doutorado em suicidologia. Por ser uma ciência nova, Jefferson, por isso, de fato, ela ainda é muito pouco conhecida. Entendi. Padre, e na sua opinião, né, o porquê que tem crescido muito o número de suicídio, principalmente entre os adolescentes? Os adolescentes é a faixa etária no Brasil onde mais cresce o número de suicídios. Primeiro, a gente precisa entender, Jefferson, o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Ele é provocado por diversos fatores que se associam. Nunca é normalmente por um único fator. Então, são vários fatores que se associam. Então, ele é um fenômeno complexo, ele não é um fenômeno simples, e ele é um fenômeno multidisciplinar, né? Multifatorial. São vários fatores que se associam. No caso específico das crianças e dos adolescentes, a Organização Mundial de Saúde tem percebido um aumento do número dos diagnósticos de transtorno de depressão em faixas etárias cada vez menores. Então, a depressão ela é um dos
fatores de risco para suicídio em crianças e adolescentes. Atenção! Eu não estou dizendo que toda criança que tenha depressão vá terminar ou por fim a sua vida. Estou dizendo que o transtorno de depressão é um dos fatores de risco para crianças e adolescentes. A adolescência, ela já é por si mesma uma fase conflitiva, ela já é por si mesma uma fase difícil, né, que todos nós enfrentamos. Há vários fatores, ausência de figura paterna, violência familiar, abuso sexual, e eu tenho para mim, Jefferson, que assim, as famílias hoje perderam a capacidade de ensinarem os filhos a se frustrarem, a ouvirem não. Então as crianças e os adolescentes, sobretudo hoje, têm baixa resistência à frustração. Não conseguem frustrar. E aí, numa primeira grande frustração, por exemplo, briga com o crush e pensa em se matar, porque não está treinado, não está educado a lidar com frustração. E um outro fator de risco importante são as redes sociais. Sobretudo os jogos. A gente tem vários jogos que inclusive induzem os adolescentes ao próprio fenômeno do suicídio. Então, na adolescência, os principais fatores de risco são esses: depressão, questões familiares, baixa resistência à frustração e o uso abusivo das redes sociais e, sobretudo, os desafios dos jogos da internet. Falando em redes sociais, como nós estamos, né, nessa situação hoje, que você posta uma foto, né, e se não for do agrado de quem está vendo, pronto, aí já começam os ataques. Sim. É foto, é vídeo, é opinião, uma opinião política, uma opinião religiosa, e tudo isso, de fato, vem atingindo normalmente a nossa juventude, que está muito preocupado com like, sim, com curtidas. Toda a cultura, né, do like. Quanto mais like eu tiver, mais o meu ego fica, satisfeito. Você tem razão. E tem uma outra coisa que eu penso que é importante, né? Muitas vezes os pais perguntam assim, mas o que fazer com um adolescente? Não dá para acompanhar o que os adolescentes veem na internet. Não dá, é impossível, né? Agora, é possível monitorar, é possível estar próximo, é possível buscar entender, conversar com eles sobre o que estão vendo. Quer dizer, acho que a família pode colaborar muito nesse sentido de poder partilhar no diálogo o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão jogando, enfim. E uma dica importante, sobretudo para crianças: diminuir o tempo das crianças com as redes e com o uso da tecnologia, seja o computador, seja o iPhone, enfim. Criar mais espaços de convivência e diminuir a permanência na internet. Eu tenho percebido muito que hoje, a atual realidade, os pais entregam aparelhos de celular para as crianças para poder conseguir ter tempo de fazer as coisas. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, começa a castigar os seus filhos, tirando aquilo que eles entregaram. Sim, além disso, tem uma outra coisa interessante, que volta ao que eu já disse antes, né? Por exemplo, diz não para a criança, né? Então tá, você não tirou nota boa, te tira o celular, né? Ou você diz não para a criança entristece, chora, e aí você dá o celular.
pronto, a criança não frustrou. Né? Então, o uso adequado das redes é importantíssimo, e por isso que as famílias devem, repito, e falo como especialista, devem acompanhar e diminuir, sobretudo as crianças, o uso de redes sociais, de internet, de telefone celular, sobretudo com crianças, para que elas possam de fato socializar, que elas possam de fato conviver, brincar, que é típico e fundamental para o desenvolvimento educativo e emocional da criança. Padre, nesse processo da família acompanhar, estar ligada, ali, atenta no que as crianças estão consumindo nas redes sociais, né, qual o comportamento mais evidente de quem pode pensar no suicídio? Os fatores principais de risco, já dissemos. A pessoa em comportamento suicida, ela dá 2 tipos de sinais. Primeiro, sinais de fala. Gente, é mentira, é mito. E é legal a gente poder estar falando isso nesse Setembro Amarelo, né, Jefferson, que é o mês de prevenção ao suicídio. É mito, é mentira essa história de que quem quer se matar não fala nada. Quem fala que vai se matar não se mata. Gente, isso é mito, isso é mentira. O primeiro grande sinal é de fala. A criança, o adolescente, o adulto, o idoso fala. Ficar atento às frases diretas. Exemplo: eu quero morrer, eu vou me matar, se isso acontecer de novo eu acabo com tudo. A pessoa está dizendo que ela está em sofrimento emocional. E há falas indiretas. Por exemplo, eu estou pensando em fazer uma grande besteira, a morte vai resolver essa questão. Então, ficar atento às falas. O primeiro sinal é o sinal de fala. Segundo sinal importante são as mudanças comportamentais. A criança, daqui a pouco, o adolescente ou o jovem, né, a pessoa ela é extrovertida, ela é brincalhona, daqui a pouco ela deprime, daqui a pouco ela entristece. Às vezes ela tem muitos relacionamentos sociais, ela vai cortando os relacionamentos sociais. Mudanças de comportamento, mudanças de padrões de humor, padrões de sono, padrões de alimentação. Então, os 2 principais sinais que a gente tem que estar atento para avaliar os riscos de suicídio: estar atento às falas diretas e indiretas e às mudanças comportamentais diretas e indiretas. Perfeito. Padre, com certeza nós temos pais e mães nos acompanhando, e aí um deles pode já nos questionar sobre: eu já identifiquei comportamentos diferentes do meu filho, eu já percebi e identifiquei as falas. Qual o próximo passo para ajudar quem já começa a falar? Sentar para conversar e ouvir. Ouça com amor, com carinho, com respeito, sem julgar, sem condenar, sem despejar, inclusive, discurso religioso. Dá um exemplo. Mãe, tô pensando por fim a vida. Credo, isso é coisa do demônio. Pronto, você cortou. A pessoa não fala mais um A da dor dela. Ouça. Seja acolhedor. Eu gosto muito dessa palavra, Jefferson. Vocês já pararam para pensar quem é acolhedor? Acolhedor é aquele que acolhe dor. Simples assim. Então, ser acolhedor, ouvir. Identificou os sinais, ouça
acolha a dor do outro. Terceiro passo, motive, busque, leve a um serviço de saúde mental ou a um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, para que a dor seja olhada, cuidada, tratada. E aqui eu queria fazer, acho que é importante falar uma coisa nesse mês de Setembro Amarelo, para que as pessoas levem para além do Setembro Amarelo. Gente, o suicida, a pessoa que atenta contra a própria vida, ela não quer matar sua vida, ela quer matar a sua dor mental, a sua dor emocional, que para ela beira as raias do insuportável. E é por isso, Jefferson, que a gente pode falar em prevenção ao suicídio. Porque se a gente identifica os sinais, ouve e acolhe e encaminha para que a dor seja cuidada, a gente minimiza o risco da pessoa se autoexterminar. Então, os 3 passos fundamentais para a prevenção ao suicídio são esses. Primeiro, identificar os riscos. Repito, ficar atento às falas e às mudanças comportamentais. Segundo, ouvir com amor, com carinho. Terceiro, buscar ajuda profissional para que aquela pessoa possa lidar com a dor dela e assim a gente minimizar o risco dela se matar. Senhor, falando, eu venho me lembrando das últimas cartas do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esse ano ele focou na inteligência artificial, Sim. Mas nas últimas ele tem falado muito da gente ir ao encontro, da gente olhar e, sobretudo, da gente ouvir. Né? Então, como é importante esse ouvir? Porque às vezes a gente olha, a gente identifica, a gente fala querendo cuidar, mas a gente não cuida. Por quê? Porque a gente não está passando pelo processo da escuta. Sim. E como é bom a gente entender que a gente precisa escutar. Que quando a gente escuta, a gente começa a acolher, como o Senhor disse, acolher a dor. Sim, você começa a ter proximidade com o outro. A gente só consegue ter proximidade com o outro, né? Porque a proximidade é a base da compaixão. Né? Eu só posso me compadecer da dor do outro, eu só posso ter empatia pela dor do outro se eu me fizer próximo dele. Né? E eu só consigo ser próximo, estar próximo, se eu consigo ver, perceber os sinais e acolher a dor. É o exemplo do bom samaritano. Sim. Ele vê a dor do outro, né? Ouve, embora não tenha nenhuma fala, mas ouve a pessoa estendida, a dor, ele vê e ouve, se faz próximo e cuida. Então, neste processo, esse é o processo. Por isso que é importante a gente ouvir o outro. A gente tem essa dificuldade, né, Jeff? Porque assim, às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir. Às vezes a pessoa está falando e a gente não está ouvindo, a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar. Né? Então, assim, ouvir, por isso que eu digo, é importante que a gente ouça sem preconceito, sem julgar, sem se sentir culpado, né? Poder ouvir para se fazer próximo e poder, de verdade, ajudar eficazmente o outro. Padre Lício, o suicídio ele pode ser hereditário? O suicídio, ele tem um componente genético, sim. Mas o componente genético não determina que haja o suicídio. Eu vou dar um exemplo. Tem famílias que têm propensão genética a diabetes. Agora, se a pessoa se cuidar, se ela não comer doce, se ela fizer exercícios, isso não significa que ela terá diabetes. Né? No suicídio, o que se transmite de uma geração para outra?
O que é que explica um suicídio numa mesma família em gerações diferentes? O que se transmite é o que a gente chama tecnicamente de herança emocional. Por exemplo, um pai que se destrói, ele deixa que herança emocional para os seus filhos? Se destruir. Um pai que se mata para resolver um problema. Por exemplo, ele tinha uma empresa, faliu, ele não aguentou, ele se matou. O que ele deixa de herança para a próxima geração? O suicídio é uma possibilidade de você solucionar os seus problemas. Então, assim, o que se transmite de uma geração para outra é o que a gente chama de, repito, de herança emocional, de valores familiares. Saindo da zona do suicídio, da área do suicídio. Por exemplo, alguém que ouve o tempo inteiro, na nossa família ninguém dá certo, na nossa família ninguém consegue nada, nossa vida... Esses valores são transmitidos de uma geração para outra, embora haja componente genético no... o suicídio tem sim um componente genético. E com certeza essa sua formação ela tem contribuído muito na sua ajuda nos atendimentos de confissões, não é, padre? Sim, não, eu sou muito procurado. Eu não só, claro, no atendimento de confissões, mas eu tenho sido muito procurado por ser um dos poucos especialistas, digamos assim, no âmbito da Igreja Católica na suicidologia. Eu tenho sido muito procurado, Jefferson, para falar para clero, para falar para cleros, para falar para os bispos, porque os padres atendem, a gente tem muita demanda, né, de ideação suicida, gente que pensa em se matar, e muitas vezes o padre não sabe o que fazer, enfim. Então eu tenho recebido de fato muita demanda de escolas, de dioceses, para falar para clero sobre o fenômeno do suicídio. Aliás, a minha pesquisa é exatamente sobre o suicídio de padres no Brasil. Por mais que paradoxal que seja, também cresce o número de suicídio de padres no Brasil. De agosto de 2016 a janeiro deste ano de 2024, 36 padres católicos se mataram no Brasil. Então, e claro, alguém vai dizer assim, mas a fé, um padre se matar, nós sentimos, reflete dentro da igreja todas as questões da nossa sociedade e do mundo contemporâneo. Nós padres também temos nossas angústias, nós padres também temos nossas dores de alma, nós padres somos humanos como qualquer um de vocês. Então nós também precisamos cuidar não só da nossa saúde física, mas também e, sobretudo, da nossa saúde física, mental e espiritual. Porque nós somos corpo, mente e espírito. E se uma dessas coisas, Jefferson, não está legal, o todo fica comprometido. Exatamente. O senhor falando muito sobre os números dos padres, né, dentro do suicídio, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas você quiser. Obrigado. Mas a gente escuta muito as pessoas falando, até mesmo dentro da igreja, que quem se suicida não vai para o céu. Obrigadíssimo por essa pergunta. Você sabe que eu vivi isso na pele, né? O meu pai se matou. Eu sou filho único. Esse assunto do suicídio entrou muito cedo na minha vida pessoal. E meu pai morre por suicídio, ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia, para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão.
Isso foi no dia 28 de abril de 1970. Estava em vigor o Código de Direito Canônico de 1917, que proibia ritos fúnebres para as pessoas que se matavam. Minha família é extremamente católica. Nós não tivemos direito de celebrar nem missa de corpo presente, nem missa de mês, nem missa de ano pela alma do meu pai. Por quê? Porque a igreja naquela época dizia que a alma de quem se matava ia direto para o inferno. Por quê? Porque a pessoa tinha pecado contra o 5º mandamento. Não matar é não matar o outro, nem não matar a si mesmo. Graças a Deus, a nossa fé dialoga com a ciência, né? Hoje, todos os estudos da psicologia, os estudos da psiquiatria, os estudos da suicidologia mostram que a grande maioria das pessoas que atenta contra a própria vida não quer matar sua vida, mas quer matar a sua dor. Então, em tese, elas não têm a intenção de pecar contra o 5º mandamento. Porque para que haja pecado, há que haver intenção. Sem intenção, não existe pecado. E quem é que sabe? Quem é que sabe a intenção? Só Deus. Por isso, hoje, a partir do Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica, aliás, você que nos acompanha, anota aí, Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o fenômeno do suicídio, dos números 2280 ao 2283. Repetindo, 2280 ao 2283. E o que diz a nossa doutrina hoje, contida no Catecismo? Que ninguém pode se matar, que a vida é dom de Deus. Ninguém tem direito de pôr fim à própria vida, né? Mas o mais importante é o número 2283 do Catecismo, que eu vou literalmente citar. Abre aspas. Não podemos perder a esperança de salvação das pessoas que se mataram. Ponto. Ou seja, a igreja vai dizer que nós não podemos perder a esperança de salvação de quem se mata. Prossegue o 2283. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas almas das pessoas que se mataram. E isso é tão confortador, porque assim, você imagine, né, para quem tem fé, eu perdi meu pai, mas você imagine, Jefferson, você que nos acompanha, uma mãe que perde um filho para o suicídio já é uma coisa tão violenta. Você ter fé e imaginar que essa pessoa que você ama tanto, que ela é tão querida, ela não tem possibilidade de salvação na eternidade, é devastador, potencializa o luto. Então hoje a nossa igreja, dialogando com a ciência, evoluiu na sua doutrina. A doutrina é a mesma, ninguém pode se matar. Mas hoje, em diálogo com a ciência, a igreja diz que a gente não pode perder a esperança de salvação, porque Deus pode socorrer com a sua misericórdia. Eu dou um exemplo bem curto, bem rápido. Existe uma ponte nos Estados Unidos chamada Ponte Golden Gate. É como se fosse a nossa ponte Rio-Niterói. A Universidade do Missouri fez um estudo. 90% das pessoas que pulam da ponte Golden Gate no Rio morrem. 10% sobrevivem. A universidade entrevistou esses 10% que sobrevivem. Pasmem. 100% dos 10%, ou seja, todos os que sobreviveram, disseram na pesquisa que imediatamente após pular, se arrependeram. É por aí que entra
a misericórdia de Deus. Que bonito. Bonito saber que até no nosso desespero Deus estende a mão, né? Ele está cuida. conosco. Eis que estou com vocês todos os dias, para sempre. Eu falei na abertura desse programa que nós ficaríamos surpresos com tanta resposta, né? Eu que não sabia de muita coisa, agora eu sei. Eu acredito que você também aí em casa que nos acompanha está tendo a oportunidade de se identificar com muitas dessas questões, né? E é claro que eu continuo te perguntando, padre, agora como igreja, como os sacerdotes, os líderes de religião, as pastorais podem ajudar os membros a se prevenir? A gente já falou sobre o observar, o escutar, né, o falar também, porém eu quero entrar um pouquinho na catequese. Tá, vamos lá. Será que a gente já não poderia abordar essas questões sobre suicídio, sobre a vida dentro das nossas catequeses de uma forma não tão rasa, mas profunda? Eu acho que sim, eu acho que você está coberto de razão. Tanto assim, tanto isso que você fala, isso é verdade, a gente precisa fazer isso. Veja, eu acabei de citar agora há pouco o Catecismo da Igreja Católica, que é de 1992, né? Tem 32 anos que o Catecismo já propõe que se fale sobre esse assunto. É importantíssimo que na catequese a gente possa trabalhar o cuidado, a preservação da vida, né? E, sobretudo, estas questões, e sobretudo esta questão do fenômeno do suicídio, que é um fenômeno que cresce, como nós já vimos aqui, assustadoramente. Os números crescem. Nós vivemos uma endemia de suicídio, não uma epidemia de suicídio. Qual a diferença? Numa epidemia, os números crescem, entra a política pública, vacinação, e os números diminuem. No caso do suicídio, na endemia, os números só crescem. E é importante, porque isso que a gente estava falando agora aqui, né, de como a igreja, a nossa fé fala sobre o suicídio, como a igreja hoje não diz mais que quem se mata vai para o inferno, que isso só compete a Deus, ninguém de nós tem condição de pôr ninguém no céu, ninguém no inferno. Todas estas questões, a questão da vida, o respeito pela dignidade da pessoa humana, todas estas questões precisam ser trabalhadas, não de uma forma simples, numa forma rasa, para usar a expressão que você usou, mas de fato esses temas possam perpassar de maneira transversal a nossa catequese, porque afinal estamos falando da vida, que começa lá na concepção e não vai terminar nunca, porque Sim. Nós fomos criados para a eternidade. Então eu concordo com você, eu penso que a gente precisa trabalhar estas questões na catequese. E a gente faz isso trabalhando, é um trabalho hercúleo, né, de geração em geração, mas assim, insistente, trabalhar com os padres, trabalhar com as catequistas, para que o assunto possa entrar nos nossos materiais de catequese. Padre, quando eu identifiquei que o senhor era especialista em suicidologia, o nome é difícil, né? Quando eu li isso nas suas redes sociais, eu pensei, será que ele é psicólogo? E a minha pergunta é... Não. Qualquer um pode se especializar? Em suicidologia, 2 tipos de profissionais podem fazer especialização, mestrado, enfim, seguir a carreira acadêmica na área da suicidologia. Primeiro, profissionais da área da saúde. Então, você pode ser
tecnólogo de enfermagem com especialização em suicidologia. Você pode ser médico especializado em prevenção ao suicídio. Então, profissionais da área da saúde. É muito comum psiquiatras, né? E profissionais da área de ciências humanas. Você pode ser assistente social especializado em prevenção ao suicídio. Você pode ser filósofo especializado em suicídio. Você pode ser psicólogo especializado em prevenção e pós-venção ao suicídio, em suicidologia. Então, os profissionais da área da saúde e os profissionais da área de humanas podem fazer especialização em suicidologia. Eu fiz por conta de ter feito filosofia, né? E pude depois fazer a especialização em... Então eu sou suicidólogo, mas não sou psicólogo, por exemplo. Uma nova oportunidade para você que nos acompanha também, porque a igreja precisa, o mundo precisa, né? O padre está aí há 40 anos servindo como sacerdote da igreja, né? Preocupado com a vida, né, de todos, viveu na pele, né, com a perda do pai, e hoje está aqui, nos trazendo esperança, nos trazendo a certeza de que temos uma saída, né? E a igreja, ela tem praticado firme essa conduta de nos ajudar a essas pessoas a serem curadas desse trauma? Olha, eu acho que assim, eu acho que a igreja pode contribuir muito, mas muito precisa ser feito, né? Por exemplo, vocês aqui do Santuário São Judas Tadeu têm uma experiência maravilhosa, né? De pastoral da escuta, que é fundamental. Eu penso que a gente precisa investir fortemente nisso, gente. Treinar os nossos leigos, leigas, para fazer esse trabalho importante de escuta, escuta ativa, escuta com qualidade, né? Para poder acolher a dor das pessoas e encaminhar, né? Vocês aqui têm uma experiência grande, né? Com psicólogos que atendem voluntariamente a população. Então, assim, vocês que estão nos vendo, busquem entrar em contato aqui com o pessoal do Santuário São Judas Tadeu. Eles têm uma experiência fantástica nisso e podem partilhar com vocês essa experiência de pastoral de escuta. Eu penso que todas as nossas paróquias poderiam criar, porque em todas as nossas paróquias nós temos, Jefferson, um psicólogo, uma psicóloga, que, por exemplo, pode reunir a equipe de acolhida, né? Porque às vezes a gente fala de pastoral de acolhida e o pessoal já pensa aquele pessoal que fica distribuindo folheto. Por exemplo, pegar o pessoal da pastoral da acolhida, por exemplo, a pastoral familiar, e esses psicólogos treinarem os nossos leigos para terem essa escutativa, ter plantão, horário de atendimento, para que quando as pessoas procurarem a igreja para tratarem das suas dores, partilharem as suas dores, elas possam ser ouvidas e, como nós já dissemos hoje, encaminhadas para profissionais de saúde mental para poderem lidar com suas dores emocionais e mentais. Porque muitas das vezes as pessoas procuram um padre e aí ela vai procurar a confissão, só que na realidade não é uma confissão, ela precisa de um aconselhamento, né? E isso é muito importante, a gente conseguir discernir o que é uma confissão e o que é uma escuta assertiva que está ali para atender a sua dor, né? Às vezes eu fico imaginando vocês, padres, né, atendendo aquelas filas, principalmente nos mutirões de confissão, né? E quando percebe que a pessoa ela não está precisando de uma confissão, ela está precisando de ser ouvida. Ser ouvida. Você sabe de uma coisa, Jefferson? Te dou um dado. De cada 10 confissões, estou falando da minha experiência há 40 anos como sacerdote, de cada 10 confissões que eu ouço, 9 não tem matéria de confissão.
9, as pessoas querem desabafar, elas querem falar. Porque há uma grande dificuldade disso. Quem é que ouve o povo, gente? Quem é que ouve o povo? Né? E sobretudo o povo mais pobre, o povo mais simples, né? Por isso que eu digo, por isso que eu volto, legal você falar isso, por isso que eu penso que é importante, e eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer como igreja, de fato poder implementar pastoral de escuta e de acompanhamento, porque não adianta só escutar e pronto, a pessoa precisa ser acolhida, ouvida e encaminhada, além de, claro, a gente rezar por ela, a gente interceder por ela, né? Mas a grande maioria das pessoas que nos procuram, elas não vêm com a consciência de pecado, elas vêm para desabafar, serem ouvidas, querem um conselho, querem uma direção espiritual. E muitas vezes, claro, a gente sozinho não consegue dar conta, né? Padre, com toda a sua vida sacerdotal, os 40 anos, o senhor já ouviu muitas pessoas dizerem que gostariam de se matar? Já. E é impressionante, Jefferson. Eu te digo que de uns 7, 8 anos para cá, né, e sobretudo pós-pandemia, houve um aumento significativo de eu escutar das pessoas falarem isso. E os estudos mostram houve um aumento de 30% dos índices de suicídio pós-pandemia. Após pandemia de Covid, todos nós fomos impactados emocionalmente. Uns mais, outros menos. Mas todos nós, de alguma maneira, fomos impactados. Então, sim, mas sobretudo pós-pandemia, houve um aumento muito grande de pessoas que vêm a nos procurar, ou me procurar, quer na confissão, quer no padre, preciso falar, tem meu filho está pensando, minha nora. Houve um aumento significativo, sim. Padre, nós estamos chegando ao fim do nosso Agora Eu Sei, e eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença. Quero que o senhor saiba que a sua vocação é esperança para o nosso país, para o nosso mundo. Obrigado. Que cada palavra sua, que cada palavra que sai da sua boca possa ter tocado não somente o meu coração, mas de todos que nos acompanham, né? Que eu tenho certeza que em cada palavra que o Senhor disse, nós nos reconhecemos em muitas dessas coisas. Nós entendemos onde nós precisamos melhorar. E às vezes o que a gente mais precisa melhorar é no processo da escuta. É de ouvir e de acolher. Então, Padre, mais uma vez em nome do Santuário, nós agradecemos o seu sim, a sua presença. E eu gostaria de pedir para que o Senhor pudesse, nesse mês de setembro, deixar uma mensagem a todos que nos acompanham. E, é claro, pedir para que você que está nos acompanhando deixe a sua curtida, o seu like, o seu comentário. E também compartilhe esse vídeo com todos, porque o assunto é importante. E são poucos os especialistas. E hoje nós temos essa oportunidade de termos o Padre Lício aqui conosco. Então, Padre, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para todos e uma bênção. Jefferson, obrigado pelo convite. Foi uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês. Setembro é um mês de prevenção ao suicídio, né? Mas prevenção ao suicídio a gente não faz só no mês de setembro. A gente deve fazer prevenção ao suicídio o ano inteiro. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, gente, é essa. Não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Se você está com dor de alma, se você está sofrendo, não é fraqueza pedir ajuda. Ao contrário, é sinal de fortaleza, porque nós precisamos uns dos outros. Busque ajuda. Sempre há alguém que nos ama
e estará disposto a nos ajudar. Cuide de você, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, para que, estando bem, você possa cuidar e ajudar a cuidar das pessoas que procurarem a vocês ou que pedirem ajuda a vocês. E não esqueçam de uma coisa importante. A vida, por mais difícil que seja, é um aprendizado que sempre vale a pena viver. Obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado pelo convite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vocês, copiosa e para sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, Padre. Deus Sua abençoe bênção. você. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora.